Boa noite a todos. Ah, Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a live gravada. Primeiramente aí para quem está ao vivo, aí, deixe seu boa noite aí no chat. Deixe o nome também, de onde está falando e se quiserem fazer alguma pergunta também, vai estar disponível aí no chat. Ah, e a ideia dessa live aqui dessa noite aqui é só fazer uma introdução básica aí as redes neurais artificiais, né, as redes convolucionais, tudo isso com alguns datasets aí. A gente vai ter um dataset de classificação de cultivos e um dataset de segmentação de rodovias. Então, são duas tarefas bem interessantes, né? Que tem vários casos de uso parecidos, né? Então você pode aqui aplicar para o seu próprio dataset. O código aqui vai estar disponível. Também vou deixar os dois datasets disponíveis. Se vocês olharem aí na descrição do, do, do vídeo, né? Vai estar disponível aí para você fazer o download e para você acessar os dois Colac notebooks para você praticando junto, né? Então, vamos começar aqui. Vai ser uma live rápida, não vai ser tão demorada, né? São dois exemplos rápidos. E qualquer pergunta, eu vou passando aqui durante a introdução, depois a gente faz, se tiver alguma pergunta, eu vou tirar alguma dúvida. E se não tiver, a gente vai seguindo, depois a gente vai para parte do código. Vou explicar o código aqui. Hoje eu não vou conseguir executar o código aqui em tempo real, porque o dataset é muito grande e aí demoraria muito para fazer o carregamento aqui para o Colab, né? Mas eu vou fazer uma introduçãozinha básica aqui e aí a gente parte para a parte do código. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Beleza. Vou configurar aqui. Vamos começar com uma introduçãozinha básica das redes neurais convolucionais. Primeiro as redes neurais artificiais, né? E aqui a primeira imagem que a gente vê aqui é um comparativo aqui entre inteligência artificial, machine learning e deep learning, né? Então, hoje em dia está muito na moda esse termo de inteligência artificial, tudo é inteligência artificial, né? Então, ah, qualquer, qualquer chatbotzinho, já o pessoal já fica com medo, a inteligência artificial vai dominar o mundo, né? Qualquer aplicativo contém inteligência artificial, o pessoal consegue vender, né? Isso como um diferencial. Então tá muito na moda. E o que na verdade que roda ali por trás, na verdade são os algoritmos de deep learning, né? E também alguns algoritmos de machine learning, né? Então, para a gente definir esses três termos aí, para não ter nenhuma dúvida aí, esse primeiro termo, que é o termo da inteligência artificial, ela é uma área da ciência da computação. Então, dentro da ciência da computação, a gente tem várias áreas, e a parte de inteligência artificial é uma delas, onde a gente tenta desenvolver, criar máquinas e programas inteligentes, né, que imitam a capacidade do homem de ler, de andar, de, de ouvir, de falar. Então, é criar uma máquina igual com a inteligência humana, né, do cérebro humano. Já o machine learning é uma sub-área da inteligência artificial. Então, o machine learning é você fazer com que a máquina aprenda a resolver um problema. Então, a partir dos dados, você passa esses dados para uma máquina com um algoritmo, né, com um programa. E esse programa tem que encontrar o padrão que existe entre esses dados. Depois que esse algoritmo encontrou esses padrões, ele vai poder realizar essa tarefa aí com uma precisão definida aí pelo seu treinamento. Então você treina o algoritmo para realizar uma tarefa, né? Então, eu quero treinar um algoritmo para classificar imagens, eu quero treinar um algoritmo para encontrar problemas em algum tipo de dados. Então tem diversas sub-áreas também dentro do machine learning, né? E a gente tem o deep learning. O deep learning nada mais é do que uma categoria de algoritmos do machine learning, né? Então, dentro do machine learning, a gente tem diversos tipos de algoritmos. Temos algoritmos aí baseados em árvores de decisão, temos algoritmos de proximidade, como KNN, temos algoritmos naive Bayes, temos
diversos tipos de algoritmo, e uma desses tipos de algoritmos são as redes neurais, né? E o Deep Learning nada mais é do que uma evolução dessas redes neurais, né? Então, como a gente pode ver aí na imagem, essa área é muito antiga. Desde 1950 já existia pesquisas na área em toda a área de inteligência artificial, né? A partir de 1980 é que surgiu uma pesquisa maior no machine learning, né? E isso vem acompanhado de alguns fatores, como a, a capacidade, né, do poder computacional do computador, né, da evolução do computador. Tudo isso favoreceu o machine learning. E a partir de 2010 aí que veio que houve o boom do deep learning, né? Então, esse boom aí só ocorreu por alguns motivos. Um deles é o aumento do poder das placas de vídeo, né? Processamento das placas de vídeo, né? Que as placas de vídeo elas realizam processos em paralelo, né? Por causa dessa arquitetura, né? Em comparação com a CPU do computador, uma GPU tem milhares de núcleos, né? Que são onde são executadas as instruções dos computadores, né? Então, um computador normal, aí, uma CPU do computador normal tem de 8 a 16, no máximo 32 núcleos ali. Eles são bem potentes, né? Mas são no máximo ali em 32. Já uma GPU tem 1.000, 10.000 núcleos, né? Só que esses núcleos eles são um pouco o poder, a força deles são um pouco menor, né? A capacidade de processamento são um pouco menor, só que eles são mais numerosos, né? E com isso a gente consegue executar mais instrução em um mesmo tempo do que um CPU, né? E por que que casou bem com as redes neurais? Depois a gente vai ver ali ah, como que é a arquitetura das redes neurais, mas basicamente, para a gente treinar uma rede neural, a gente realiza vários cálculos em paralelo aí dentro dela, né? Então, só a partir de 2010, com o avanço no processamento de GPU, né, na evolução das placas de vídeos, né, no aumento das memórias, do poder de processamento da GPU, é que a gente conseguiu treinar redes mais pesadas que conseguiram extrair resultados mais interessantes, né? Então, outra base também para o grande poder da Deep Learning hoje em dia é a quantidade de dados, né? Então, até 2006, 2010 ali, a gente só tinha acesso ali a poucos gigas, né, de armazenamento, né? Hoje em dia a gente tem a possibilidade de acessar terabytes de dados, né? E a computação em nuvem conseguiu também aglutinar esses dados aí em um único local, né, na nuvem. Então a gente consegue ter infinidade de datasets enormes aí que antigamente era quase impossível de você manusear esses datasets, né, criar datasets enormes. E então a junção dessa grande quantidade de dados para você treinar algoritmos mais complexos e a construção desses algoritmos complexos, né, a gente nem tem que levar em consideração o esforço dos pesquisadores, que a partir da possibilidade de desenvolver esses algoritmos puderam pesquisar, né, o investimento na pesquisa, tanto das universidades, como agora de algumas empresas, como o Facebook, a Google, né, que também elas têm esse caráter de pesquisa, né, mas o principal mesmo é a base das grandes universidades que possibilitaram o investimento dessa pesquisa. Então, nada disso que a gente tem hoje em dia seria possível sem as pesquisas que foram realizadas aí desde a década de 1950 nas universidades, né? Então, esse é um ponto importante aí que a gente quase que passa despercebido para alguns, né? Então, o pessoal não liga muito, acha que a universidade não é o local importante, que não deve ter investimento em pesquisa, não, mas hoje em dia tudo que a gente está vendo de avanço tecnológico vem dessa base, desse investimento da pesquisa das universidades, né? Tanto pesquisa em hardware, em software, e tanto as pesquisas nas tecnologias, né? Então isso é muito importante aí para o desenvolvimento da ciência, né? Então aqui a gente vai falar um pouco, já que vimos agora uma introduçãozinha básica nesses termos, inteligência artificial, machine learning, deep learning, né? Vamos então aprofundar no estudo das redes neurais, que é o algoritmo principal do deep learning, né? Antes de aprofundar nas redes neurais, vamos aprofundar no Perceptron, que foi o primeiro algoritmo aí, o algoritmo mais simples aí, que foi criado em 1958. Então você vê que a pesquisa é bem antiga, né?
É, o objetivo dele é a partir das entradas, né? Então a gente tem aqui as características de entradas, né? Os inputs. A gente aplica esses inputs a uma multiplicação pelos pesos, né? E depois todas essas entradas aqui, elas são somadas aqui e juntadas, e a gente aplica uma função de espaço aqui para gerar uma saída. Então, esse é o algoritmo básico, o Perceptron, a partir das entradas, das características, né? Multiplicamos um conjunto de pesos, depois somamos tudo e obtemos um valor aí, que esse valor aí, ele é comparado com a saída esperada, né? Então, esse Perceptron aí, só servia para resolver problemas linearmente separáveis, né? Então, o que são problemas linearmente separados? São problemas simples, onde a gente tem aqui um conjunto de dados, né, no espaço de características, né? Por exemplo, altura e peso de uma pessoa. Então, a gente conseguia só definir problemas linearmente separáveis, ou seja, através de uma reta separamos esse conjunto de dados desse conjunto de dados. Ao contrário dos problemas não linearmente separáveis, onde se a gente traçar uma reta aqui, a gente não vai obter resultados tão interessantes, né? Por quê? Porque esses são dados que não são linearmente separados, ou seja, a gente não consegue traçar uma reta e definir os dois conjuntos de dados perfeitamente, né? Então, esse era um probleminha que a gente tinha no Perceptron, né? E esse probleminha aí foi resolvido com o Multilayer Perceptron, né? Então, o Multilayer Perceptron nada mais é do que uma união de vários Perceptrons, né? Então, a gente tem aqui a estrutura básica do Multilayer Perceptron, que é basicamente a mesma coisa de uma Artificial Neural Network, né? Então, aqui a gente tem as entradas, de novo, as características, né, dos nossos dados. Aqui a gente tem as camadas ocultas. Aqui a gente tem uma só camadas ocultas, as Hidden Layers. E aqui a gente tem a camada de saída. E entre aqui as conexões a gente tem os pesos. Então, a partir das entradas, multiplicamos pelos pesos aqui. Depois vai para a próxima camada. O resultado aqui também é multiplicado por um peso que tem aqui, nessas ligações entre os neurônios aqui. E chega até a camada final. Então, a rede neural aí, uma Artificial Neural Network ou um Multilayer Perceptron, né, é um algoritmo aí que ele tenta imitar o cérebro humano, ou seja, uma ligação de vários neurônios, né? E a partir dos nossos dados de saída aqui, a gente compara com o resultado esperado, né? A gente faz aqui um treinamento supervisionado, ou seja, a partir dos dados de entrada e os dados de referência, né? Nós treinamos a rede a fim de melhorar o conjunto dos pesos aqui para que na camada de saída gere o resultado mais aproximado dos nossos dados de referências, né? Que aqui é uma comparação entre a camada de saída, os resultados da camada de saída e os resultados dos nossos dados de referência, né? E a partir desse erro aí, a gente tenta atualizar os pesos aqui para que na próxima iteração podemos alcançar um erro mínimo. Né? Então é um processo cíclico aqui. A gente passa os dados de entrada, as características dos dados de entrada, né? Um registro aqui, por exemplo. Esse registro é multiplicado pelos pesos, depois vai para a próxima camada, multiplicação pelo peso, gera um resultado final aqui nas camadas de saída. Esse resultado final é comparado com um dado de referência, a gente estima um erro, depois a gente aplica um algoritmo chamado algoritmo otimizador, que a partir desse erro encontrado, ele vai atualizando os pesos aqui que a gente multiplicou aqui, né, pelos dados, a fim de sempre obter um valor de erro menor. Então, é um algoritmo cíclico aqui, por isso que a gente fala em treinar uma rede neural, né? Porque a gente vai inserindo os dados na rede, gerando os resultados, comparando com o resultado esperado, estima um erro. A partir desse erro, a gente volta atualizando os pesos e assim por diante. Para cada ciclo, a gente faz essas duas operações, né? E com isso, as redes neurais aí é um algoritmo de treinamento e ela aprende, né, com os dados. Então, conforme a gente for alimentando os dados, ela vai aprendendo. Então, por isso que a gente necessita dessa grande quantidade de dados para treinar uma rede neural, né, potente. Para cada dado que ela enxergar, ela possa extrair as características desse dado
e aprender, né? Então é próximo dado aprende. Então quanto mais dados, melhor a gente tem os resultados aí de uma rede neural, né? Deep Learning. Então, o Deep Learning nada mais é do que uma rede neural com muitas camadas, né? Então, quando a gente tem uma neural network simples, a gente pode chamar de novo de Artificial Neural Network ou de Multilayer Perceptron, né? Com algumas poucas camadas. Agora, quando a gente tem uma redes neurais com dezenas, centenas de camadas, a gente já com camadas ocultas, a gente já consegue chamar de Deep Learning, né? Que aí sim entra o poder do processamento de paralelo, né, das placas de vídeo, né? Para a gente treinar uma rede neural simples, a gente consegue treinar aqui na CPU do computador, no próprio computador, tranquilamente, né? Agora, quando a gente vai inserindo muitas camadas aqui, ó, vê que vai criando várias conexões entre todos os neurônios de todas as camadas, e cada conexão dessa é um cálculo em separado que o algoritmo faz por dentro, né? Então, esse é o motivo do grande uso de GPUs, aí, de placa de vídeo, de processamento paralelo, no desenvolvimento de redes neurais, né? Porque a gente consegue paralelizar esses cálculos aqui, ó, entre multiplicações, né, que são separados um do outro, não influenciam é, é, dentro dessa mesma região de cálculo aqui, os resultados que estão aqui em paralelo não influenciam um o outro, né? Só influenciam para frente, né? Então a gente consegue paralelizar esses resultados aqui dentro dessa região, aí da próxima também. Então a gente consegue um ganho de velocidade se comparado a uma execução na CPU, né? Então esse é o grande poder das redes neurais. Então essa é a introdução bem básica, bem simples aí às redes neurais. É claro que tem introduções mais complexas que eu vou mostrar a vocês até no código mesmo como desenvolver uma rede neural. Mas o objetivo dessa introdução aqui, né, dessa masterclass aqui, é mais voltado para praticar no código, né? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo de uma classificação de pixels aqui, só a teoria básica de uma classificação de pixels usando uma rede neural artificial comum aqui. Então, por exemplo, a gente tem o conjunto da imagem aqui. Essa imagem aqui, uma imagem de satélite, pode ter várias bandas, né? Então, pode ter a banda azul, verde, infravermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio, NDVI, também a gente pode empilhar índices espectrais. E a partir desses dados aqui empilhados, né, a gente seleciona alguns pontos de referência, né, ou seja, faz uma coleta aí, pode ser uma coleta em campo, uma coleta visual, e selecionamos algumas classes. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 classes de uso e cobertura, né? Então, anotamos aqui onde cada pixel é de uma classe de uso e cobertura. Depois que a gente já fez essa coleta de amostras, a gente faz o sampling, né, que, ou seja, a amostragem. Então, onde selecionamos esse ponto, qual é o valor de número de valor digital do azul nesse ponto, né? Então, aqui é 0.2, o verde é 0.35. Então, a gente seleciona aqui o valor espectral de cada uma das bandas, né, de acordo com o pixel que a gente extraiu. Então a gente faz isso para todos os pixels aqui de todas as classes, né? Então a gente tem aqui água, floresta e cultivos, né? Então a gente seleciona isso para cada um dos pontos que a gente coletou. Então se a gente tivesse 10 pontos aqui essa tabela está meio invertida aqui, porque o mais comum é a gente utilizar os registros aqui nas linhas, né? E as colunas a gente coloca as características, né? Então, aqui essa tabela seria aqui cada registro, né? Cada ponto aqui. E aqui seria cada banda espectral, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode ter 50 amostras. Então, a gente tem 50 linhas com 10 colunas, ou seja, 10 características espectrais, né? E esses números podem variar de acordo com o valor do pixel que a gente obteve aqui, né? A próxima etapa é passar essas características para a nossa rede neural, né? Então, como que a gente passaria isso? Ah, os inputs seriam a quantidade de características que a gente tem, né? Então, se a gente tem 10 características, a gente criaria uma rede neural com 10 neurônios de entrada. A próxima camada, que é a camada oculta, a gente colocaria os valores que a gente quiser. Então, aqui a gente tem uma liberdade de definir
tanto o tamanho da camada oculta, se eu quero com 30 neurônios, 50 neurônios, 100 neurônios, como a quantidade de camadas ocultas também que eu quero. Então, se eu quero aumentar essa rede aqui, selecionar, por exemplo, 7 camadas ocultas com 10 neurônios cada, né? Eu posso. Né? Eu consigo criar lá no código. E por fim, a gente tem a camada de saída. Né? Essa camada de saída aqui, a quantidade de neurônio aqui depende muito da quantidade de classe que a gente tem. Né? Se a gente tem 3 classes aqui, a gente vai ter 3 neurônios na última camada aqui. Se a gente tem 10 classes, a gente vai ter 10 neurônios aqui na última camada. E aí a gente vai treinar a rede, né, a partir dos nossos valores espectrais de entrada. Então a gente vai pegar o primeiro valor do primeiro registro aqui, o valor espectral de todas as características do primeiro registro, passar aqui para os neurônios de entrada, ele vai fazer uma multiplicação com os pesos aqui que foram aleatoriamente inicializados. Depois vai para a próxima camada aqui, onde gera valores também multiplicados entre o peso e o valor de entrada, até chegar na camada final. Na camada final aqui ele compara e cria uma probabilidade de qual classe que esse registro é. Então, a partir, por exemplo, ele deu ali 70% de probabilidade, né? De deu da classe Cropland, mas é da classe Floresta, né? Então, a gente, a partir do algoritmo ali de loss, a gente gera um valor de perca, né? Por exemplo, 0,75 é o valor de loss de todo esse registro. E esse valor aí, o objetivo é sempre diminuir. Então, a partir de 0,75 diminui para 0,74, 73, 72, que é sinal em que a rede está treinando e está aprendendo ali a encontrar os padrões que existem entre esses dados aqui que a gente coletou, né? Então, por isso que é bom, quanto mais dados que a gente coletar de uma amostragem, é mais interessante para a gente treinar a rede para dar um resultado melhor, né? Porque a rede vai ter mais exemplos para ir podendo melhorar aqui o valor de loss, né? Que é a diferença entre o valor predicto pela rede, né? A saída pela rede, e o valor esperado pela gente, né? De classe que é. Então, basicamente, essa seria um treinamento de uma rede neural para classificação por pixels, né? Então, utilizando uma rede neural artificial. E o próximo passo aqui é a gente vai avançar nas redes convolucionais, né? Então, o que são redes convolucionais? Ao contrário do que a gente viu aqui, né, onde que a gente seleciona pixels da imagem aqui e passa para a rede neural uma tabela, a rede neural convolucional, a entrada dela são imagens, né? Então, a gente vai criar um dataset de imagens para alimentar uma rede neural convolucional. Então, esse nome vem aí da convolução. A convolução nada mais é do que você aplicar um kernel em uma imagem e, a partir desse kernel, gerar uma nova imagem convolucionada, né? Então, a gente tem diversos kernels já prontos para remoção de ruídos, para filtragem de imagens. Então, processamento digital de imagem, a convolução é muito utilizada aí para gerar borda, para gerar gradiente. Então, a convolução já é uma operação muito antiga aí na visão computacional. E a partir dessa convolução, né, que é uma operação em que você aplica um kernel em uma imagem e gera uma nova imagem, né, a gente consegue aqui criar uma convolução dentro das redes neurais, que é uma camada convolucional, onde essa camada convolucional é aplicada a um kernel, uma nova imagem aqui. E essa imagem aqui, essa nova imagem gerada, né, pela convolução, porque ela gera uma nova imagem, isso é, na verdade, um conjunto de características aqui extraída da imagem e que vai passando por convoluções, convoluções e convoluções, até chegar aqui na parte final, que é a parte de classificação, né? Então, primeiro a gente vai ver aqui a diferença entre uma convolução, uma rede convolucional e uma NN, né? Então, na convolução a gente tem que passar as imagens. Então, geralmente a gente passa imagens aí quadradas, né? Por exemplo, 512 por 512, 128 por 128, 256 por 256, 100 por 100, né? Fala, mas quando eu trabalho com imagem de satélite, de drone, as imagens, os ortomosaicos são enormes, né? Como que a gente faz então para executar esse tipo de imagem em redes convolucionais, né? Na verdade, nós dividimos os ortomosaicos aí em pedaços iguais, então tem diversas funções que conseguem extrair patches de mesmo tamanho de ortomosaicos, e aí a gente vai passando por patch, né? Então a gente consegue aplicar redes convolucionais
dividindo o nosso artomosaico em pedaços iguais de mesmo tamanho. Aqui de novo falando sobre os kernels convolucionais, então o kernel convolucional é uma matriz, geralmente 3x3, onde a gente aplica essa matriz a uma imagem, então aqui são os valores digitais da imagem, e esses kernels aqui geram novos valores de pixels, né, uma nova imagem, que são as características extraídas da convolução, né? Então você pode perguntar o que são esses valores dentro dos kernels aqui, né? Então, como eu falei, lá na visão computacional, a gente tem valores fixos de kernels que servem para realizar algumas coisas. Então, por exemplo, tem esse kernel aqui que é chamado de Sobel X, né? Ou seja, ele vai extrair a borda da imagem na direção vertical, se eu não me engano. E com esses valores aqui a gente consegue gerar uma imagem com bordas na vertical. Então os valores fixos aqui, -1, -2, 0, 0, 0, 1, 2 e 1. Tem kernel aqui para criar o Sobel na posição Y, que aí a gente inverte aqui, dá uma girada, né, nesse kernel aqui, a gente consegue extrair as bordas, né, da imagem na posição Y. Tem kernel para filtragem de ruído, tem kernel para diversas coisas na ciência da computação, na visão computacional. E, e aí você pode perguntar, e como que a rede funciona aí por dentro desses kernels, né? Na verdade, os pesos das redes neurais são esses valores de kernels, né? Então, conforme a gente vai passando os registros, né, as imagens para a rede neural, para a rede convolucional, ela vai extraindo as características, né? E aí vai gerando números aleatórios aqui. E conforme a gente vai treinando a rede, esses números vão sendo atualizados para sempre extrair as melhores características que lá no final definimos se aquela imagem aqui é uma imagem, por exemplo, de um cachorro, se é uma imagem de gato, né? Então, basicamente é isso que as redes convolucionais fazem, né? Elas extraem as características da imagem a fim de classificar a imagem ou realizar outra tarefa, como segmentação, né? Então aqui a gente tem uma convolução, um exemplo de uma convolução, que a partir de uma imagem de entrada a gente gera uma outra imagem, que aqui é a primeira camada convolucional, né? Primeira CNN. E isso a gente aplica a convolução aí em toda a imagem, né? Então é um kernel deslizante aqui, a gente vai fazendo percorrendo a imagem da direita para a esquerda, né? De cima para baixo, e gera uma nova imagem. As funções de ativações que servem para aplicar a linearidade do sistema, ou seja, para remover aquele problema lá que a gente tinha com o Perceptron, né? Então a gente aplica algumas funções de ativação. As mais conhecidas são a Sigmoid, a TAN, a Softmax, a Relu. A gente também tem o Dropout, também, que é uma função bastante interessante, né? O Dropout a gente consegue desligar alguns neurônios da rede convolucional, da rede neural artificial também. E a gente utiliza isso aqui muito mais para a parte de configurar a nossa rede para evitar o overfit, né? Para evitar o sobretreinamento, ou seja, com que a rede treine muito e consiga e aprenda muito os dados de testes, e quando vai realizar uma predição nos dados perdão, quando a gente treina muito a rede nos dados de treinamento, né, e aprende sobre os dados de treinamento, e quando vai aplicar os dados de teste, a rede não consegue predizer muito bem. Por quê? Porque ela decorou os dados de treinamento, né? Basicamente, ela decorou ali como são os dados de treinamento. E se a gente colocar um novo dado ali, ela vai se perder, porque esse dado pode ser um pouco diferente do dado de treinamento, né? Então, o dropout serve para desligar alguns neurônios e gerar e generalizar mais a rede, né? Fazer com que a rede encontre novos caminhos ali entre as multiplicações dos pesos aqui, e ela aprenda a generalizar os dados, né, e não decorar. Uma camada também que a gente usa nas redes convolucionais é a camada de pooling. Então a camada de pooling ela é muito interessante, por quê? Porque quando a gente começa a treinar uma rede com uma imagem, por exemplo, de 512 por 512, a gente pode ter muito pixels ali que não tem informação relevante, né? Então, a camada de pooling serve para diminuir a imagem, só que para selecionar os melhores pixels daquela região. Então a gente divide ali a imagem em regiões, geralmente de 2 por 2, e dentro de cada região a gente extrai
no max pooling aqui, qual que é o maior valor de pixel dessa região. E no average pooling a gente faz uma média, né? Então, o mais utilizado é o max pooling, que gera as melhores características, né? As características máximas de uma camada. E isso serve para ir diminuindo também a quantidade de processamento dentro de uma rede convolucional, né? Porque a rede convolucional é uma rede muito pesada, né? Porque a gente insere imagens, né? E se a gente inserir uma imagem 512 por 512, a gente está inserindo ali uma multiplicação de 512 por 512 pixels, dá um número enorme de pixels que a gente está inserindo por vez para uma rede neural, né? Então imagina a quantidade de neurônios que a gente tem ali por trás dessa rede neural, né? Depois que a gente extraiu essas características através das convoluções do pooling, a gente aplica uma camada chamada flatten, né? A flatten nada mais é do que a partir de uma matriz, né, gerada de uma característica, né, um mapa de característica gerado pelas camadas convolucionais, a gente transforma de 2D, né, ou de 3D para uma dimensão só, porque aí a gente consegue aplicar a camada densa, né? A camada densa nada mais é do que uma Artificial Neural Network, né, de um Multilayer Perceptron. Então, vejam a diferença entre o Multilayer Perceptron e uma rede convolucional, né? O Multilayer Perceptron trabalha com dados em uma única dimensão, né? Aqui são as características, e aí a gente vai passando para cada neurônio aqui, pelas camadas densas, né? E gera no final a classificação aqui por classe, né? De qual classe que é essa imagem. Já as camadas convolucionais, ela trabalha em 2D, né? Então, a gente tem uma imagem aqui, uma imagem quadrada, né? Um mapa de característica quadrada aqui, onde as convoluções trabalham e os pooling também trabalham nesses mapas de características quadradas aqui, para extrair as melhores características aqui, para depois aplicar o flatten e aplicar as camadas densas, né? Então, basicamente, essa aí a estrutura da rede neural convolucional. Então, a entrada da rede neural convolucional é uma imagem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, aqui uma imagem. Aplicamos as convoluções, geramos novos mapas de características, né? Depois aplicamos pooling para diminuir o tamanho da imagem desse mapa de características, né? E extrair as características mais importantes. Depois aplicamos mais convoluções para gerar novas características. Depois aplicamos mais pooling. Depois aqui no final aplicamos o flatten, né, quando depois de obtermos o cubo de dados aqui, onde a gente vai ter inúmeras características de uma imagem pequena, né, só com as melhores características. Aplicamos o flatten, esse cubo de dados, e classificamos se essa imagem de qual classe que é. Se é uma imagem de carro, de avião, de elefante, de bicicleta, de cavalo, de girafa. Então, basicamente, essa é a tarefa de classificação de imagens utilizando redes convolucionais, né? Então, é um pouquinho diferente aqui do que uma classificação por pixel, onde aqui a gente consegue classificar cada pixel da imagem, né? Aqui a gente vai ter que dividir a imagem em quadrados e aí a gente classificaria esses quadrados, né? É um pouco diferente aqui. É um pouco diferente assim, para a gente que trabalha com imagem de satélite e drone, porque a gente estaria classificando quadrados, né, de pixels, né, e não cada pixel, né? Então, essa é a ideia aqui da classificação de imagens usando redes convolucionais. Então, vamos fazer um exemplo aqui, só para mostrar uma possível aplicação. E aí, vamos trabalhar aqui com esse conjunto de dados. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, pode mandar aí no, no chat, né? Pode ficar à vontade aí. O pessoal já deu boa noite aí, né? E podem ficar à vontade para enviar pergunta aí, para enviar um comentário também de alguma aplicação que já conseguiu realizar, né? Então, de novo falando que essa explicação é bem básica, bem superficial mesmo, tem bastante coisa ali por trás ali. E aqui a gente vai fazer um exemplo também bem simples também. E de novo, vai ter bastante coisa por trás também desses exemplos aqui. É mais uma introduçãozinha aqui. E o objetivo aqui é classificar imagens, ou seja, eu tenho um dataset com várias imagens, então eu tenho. Na verdade, são imagens de drone aqui, mas elas foram meio que recortadas, né? Então, eu tenho 4 classes aqui: Broadleaf, Grass, Soybean e Soil, né? Então, a gente tem 4 tipos de, de coberturas aqui, né? Então, a gente tem soja, solo,
grama, não sei se é alguma daninha aqui, acredito que seja alguma planta invasora. Então a gente vai querer classificar essas imagens aqui, né? Então cada imagem aqui são recortadas, aqui foram segmentadas aqui. E o objetivo é criar uma rede neural convolucional para a partir da gente inserir essas imagens aqui, a gente poder classificar se essa imagem aqui de qual classe que é, né? Se é da classe grama, se é da classe solo, se é da classe é, soja. Então o dataset está lá no Drive. Para quem não conhece aqui o Colab, basicamente é um ambiente de programação em nuvem aqui. Então se a gente conectar aqui, a gente tem acesso a uma máquina virtual, ou seja, todo o processamento aqui vai ser realizado no Colab. E já está tudo instalado aqui, a grande parte das bibliotecas em Python que a gente vai utilizar. A única que eu vou instalar aqui é o rasteiro. O rasteiro é para abrir imagens georreferenciadas. Essas imagens aqui estão em formato TIFF, né? Mesmo que elas foram recortadas aqui e estão com RGB, elas estão em formato TIFF. Mesmo que também não tenha georreferenciamento nessas imagens, né? Eu vou conseguir abrir essas imagens com o rasteiro, né? Que é uma biblioteca utilizada para abrir imagens de drones satélites, né? Então serve para mim. Se elas estivessem em formato JPG, eu poderia utilizar o OpenCV, o SKImage ou qualquer outra biblioteca do Python para abrir imagens. Então, quando a gente vê aqui, a gente tem uma máquina em nuvem. É claro que aqui eu estou utilizando o Colab Pro, que é uma versão paga do Colab, mas a versão free também a gente consegue utilizar menos poder de processamento, mas para testar aqui ele dá conta, né? Então, aqui eu tenho disponível 25 GB de memória RAM, eu tenho a memória RAM da GPU, né? Eu posso utilizar uma GPU e eu tenho uma quantidade de disco aqui, né, que fica aqui armazenada no Content, que é onde eu posso jogar arquivo aqui, subir arquivo, fazer download de arquivo depois. Então é bem prático assim para trabalhar com ciência de dados, com inteligência artificial. E para mim a grande característica mais marcante aqui é a conexão com o Drive. Então é, eu consigo conectar com o meu Drive e acessar os arquivos diretamente do meu Drive, né? Como é da própria Google, esse ambiente de computação, eu consigo conectar com o Drive, né? E acessar todos os meus arquivos do Drive. Então eu subo meus ortomosaicos lá para o Drive, minhas imagens, meu dataset lá para o Drive e consigo conectar aqui dentro sem problema nenhum. E eu só tenho que conectar o Google Colab com o Drive. Então, se eu dar o Enter aqui, ele vai pedir as credenciais para conectar com o Drive, vai pedir as credenciais da minha conta para realizar a conexão. A próxima etapa, de novo, é instalar o rasteiro. Depois eu importo as bibliotecas que eu vou utilizar aqui. Então, eu importo diversas bibliotecas aqui e algumas funções também de cada biblioteca. Depois a gente vai explicando mais por baixo. E aqui é o caminho onde está o meu dataset. Então, dentro do meu Drive, eu tenho uma pasta com o dataset. E dentro dessa pasta, né, eu dou um listdir, né, que é uma listagem de diretórios que existe dentro dessa pasta. Eu tenho 4 pastas, uma para cada classe. Então, cada pasta contém as imagens de uma determinada classe. O que eu vou fazer? Eu vou criar um for aqui, né, um loop, para ir lendo cada pasta. E dentro de cada pasta eu vou lendo cada imagem de cada classe, né? E aqui eu ponho um if aqui para só ler 3.000, no máximo 3.000 imagens de cada classe. Porque senão o dataset fica muito pesado aqui para executar no Google Colab também, né? Então eu ponho essa trava aqui para importar no máximo 1.000 classes, 3.000 classes 3.000 imagens, né, de uma determinada classe. E a partir disso também eu vou salvar qual é a classe que é, né? Então eu vou ler o nome da classe aqui, né? Da pasta aqui, e vou salvar esse nome como meus dados de referência. Eu crio uma variável y para receber os nomes, né, da classe de cada imagem, e uma variável x para receber os NumPy arrays, os arrays, né, da imagem. Que aqui na verdade eu abro a minha imagem utilizando o rasteiro e eu faço uma conversão aqui de reescalonamento da imagem. Essa imagem também ela é grande e eu diminuo ela para 240 por 240, né? Faço um resize da imagem, diminuo o tamanho da imagem e salvo ela no meu vetor X, que é uma lista de imagens, né?
Então aqui ele vai fazer toda a importação, demora pra caramba, porque são muitas imagens aqui, né? E eu transformo tanto minha lista de imagens como minha lista de classes num pai arrays, né? Então eu vou ter 10.191 imagens de 240 aqui por 240, ou seja, tem 240 linhas por 240 colunas, e 3 canais, o RGB, né? E eu vou ter 10.191 registros, né? Onde cada registro aí é uma classe. Aqui eu faço um plot bem simples de uma imagem, né, pra gente visualizar aqui como é essa imagem. Então, essa imagem aqui de grama, de novo, né? Faço também uma verificação de quantidade de imagens por classe. Então, faço um gráfico aqui. Então, eu tenho 3.000 imagens de grama, 3.000 imagens de soja, 3.000 imagens de solo e mais ou menos 1.200 imagens aqui de plantas invasoras, né? Então, esse aqui é o meu dataset. O certo é você criar um dataset balanceado, ou seja, todas as classes com mais ou menos a mesma quantidade de imagens, né? Para evitar com que a rede tenha pende para uma determinada classe, né? Ou tenta excluir uma determinada classe com poucos registros, né? Então, a importação do dataset é basicamente isso. Aqui já está quase no jeito aqui para a gente treinar uma rede neural, né? Então bem simples, né, para você executar aqui no Colab. Então a parte mais complicada, mais chata aqui é você ver como estão armazenadas as imagens, como elas estão ordenadas lá no Drive e criar uma funçãozinha para importar essas imagens, criar um for para ir armazenando essas imagens em uma lista de imagens e uma lista de classes, né? Então essa é a parte mais chatinha. Depois é só seguir o fluxo aqui, né? O próximo passo aqui é utilizar a função aqui toCategorical. Então a gente tem um vetor de classes, né? Então a gente tem o vetor y, que é um vetor que contém 10.000 registros, né? Onde cada registro aí é a classe do objeto, da imagem, né? Se essa imagem é da classe grama, se é da classe broadleaf, se é da classe solo. E a gente não pode passar os valores assim dessa maneira para a rede neural, né? A gente tem que fazer a utilização do toCategórico. O toCategórico é uma função que faz uma representação categórica de uma classe em valores entre 0 e 1. Como a gente tem 4 classes, a gente não consegue representar essas 4 classes com um único pixel, um único número binário, né, de 0 e 1, né? 0 e 1 só consegue ter dois valores, né? Então a gente cria uma codificação binária para representar essas 4 classes, né? Então, por exemplo, a classe 0 vai ser 0, 0, 0, 1. A classe 2, que é a classe, por exemplo, de grama, vai ser representada pelo vetor binário 00002, 0001. A classe de soybean, né, de soja, vai representada por 0010. A próxima classe 1000. Então a gente cria uma codificação binária, onde cada código binário ali diferente é uma classe, para a gente passar ali para a rede neural. Depois a gente divide os dados em treinamento e teste, ou seja, tanto o meu vetor x como o meu vetor y, ou seja, tanto os meus dados as minhas imagens, né, minha lista de imagens, como a minha lista de classes, eu vou dividir em treinamento e teste, ou seja, 30% para testar a rede e 70% para treinar a rede. Então aqui eu faço a divisão, ou seja, tem 7.000 imagens para treinar a rede e 3.000 imagens para testar a rede, né? Porque dentro do Deep Learning, dentro do Machine Learning, né, a gente tem duas etapas, a etapa de treinamento e a etapa de teste, né? A etapa de treinamento, a gente treina a rede com uma certa quantidade de dados, por isso que essa parte de separação de dados é muito mais complexa do que apenas aplicar aqui um train test split, né? Tem diversas maneiras de separar dados. E primeiro a gente faz o treinamento, uma quantidade separada dos dados, e depois a gente faz o teste para verificar se o algoritmo está predizendo bem, para ver se ele não memorizou os dados de treinamento, né? E aí não está reagindo bem aos dados de teste.
Então, essa é basicamente as duas separações que a gente faz, né? Treinamento e teste, para verificar se está bem treinado o algoritmo aí. Aqui também a gente tem a separação dos dados de referência, né, nas nossas classes. Ou seja, eu tenho 7.000 codificações binárias, né? Ou seja, tem 4 dimensões, porque tem 4 valores de 0 e 1, né? Então, classe 1, 0001, classe 2, 0100, a classe 3, assim por diante, né? A próxima etapa é fazer uma conversão de range de valores, ou seja, ali eu estou trabalhando com imagens. A minha lista de imagem tem imagem do tipo o int8, ou seja, ela tem valores entre 0 e 255, valores inteiros, né, entre 0 e 255. As redes neurais elas trabalham com valores só entre 0 e 1, por isso que eu tenho que fazer até a codificação binária ali das classes, né? Eu não posso passar número de classe, por exemplo, passar 1, 2, 3 e 4. Eu tenho que passar valores entre 0 e 1, então por isso que a gente faz a codificação binária. E para as imagens também, a gente tem que dividir aqui, tem que normalizar estandarizar, né, esses dados para um range de valores entre 0 e 1. Então, como a gente está trabalhando com um range de 0 a 255 fixo, né, a gente só divide por 255 que a gente obtém dados aqui com valores entre 0 e 1. Então, 0.5, 0.75, 0.65. Feito isso, a gente já pode criar uma rede neural convolucional. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai utilizar o Keras, né? O Keras é a biblioteca que a gente vai utilizar para criar isso. Então, basicamente por cima aqui, a gente vai adicionando as camadas convolucionais aqui e a camada de pooling, até chegar aqui onde a gente aplica o flatten e depois aplica as camadas densas, né, para realizar a classificação aqui ah, em 4 classes, né, que a gente tem. Vou explicar basicamente aqui como está estruturada a rede. Então, a gente inicia com uma imagem de 240 por 240 por 3 canais. Ah, Depois a gente aplica uma convolução com 32 kernels, ou seja, a gente vai ter 32 kernels aplicando em cima da minha imagem de 240 por 240 por 3 e vai gerar para mim 32 mapas de características, como se fossem 32 bandas novas, né? Com diferentes ali filtros, com diferentes valores dentro desses kernels convolucionais, extraindo esses 32 mapas de características, né? Depois a gente aplica um pooling, onde a gente aplica um pooling nesses 32 mapas de característica aqui de 240 por 240, onde a gente vai diminuir o tamanho desse mapa de característica por 2. Então de 240 a gente diminui por 120 por 120 e continua com a quantidade de kernel, de mapas de características, né? A próxima etapa é mais uma convolução, que aí eu aplico 64 kernels a essa quantidade aqui de mapa de características, né, de 120 por 120 por 32. E aí a gente gera 120 por 120 por 64. Depois a gente aplica outro pooling que diminui o tamanho da imagem por 2. Depois mais uma convolução, uma camada convolucional agora com 128 kernels, né? E assim a gente vai criando uma quantidade enorme aqui de mapa de características, né? Então aqui no final a gente tem um cubo de dados, ou seja, a gente tem um cubo com 15 por 15 por 256 mapas de características. Então é como se fosse se a gente tivesse aqui uma imagem de satélite, por exemplo, de 15 pixels por 15 pixels de altura e 256 bandas, né? É como se fosse isso, é bem parecido. Então, quanto mais características a gente ter, era como se fosse mais bandas espectrais que a gente tem para desenhar uma curva espectral para definir cada objeto, né? Então, por isso que as redes convolucionais dá bastante resultado tanto para a imagem comum como para a imagem de satélite, né? Porque a gente consegue extrair muitas características, né, de uma mesma imagem, né? E depois a gente aplica no Flatten, a gente aplica aqui as camadas densas para definir de qual classe que é essa imagem. E aí a gente treina o modelo. Então, de novo aqui eu crio uma validação split, ou seja, a partir daqueles dados que eu tinha separado para treinar, eu passo esses dados para treinar aqui na rede, e dentro da rede eu crio mais uma separação. Então, a partir dos dados de treinamento, eu separo uma parte para treinar e outra parte para validar.
dentro da própria rede. Então, aqui dentro da rede ele vai treinar com uma quantidade e validar com outra quantidade, fora aquele que a gente tinha separado para testar. Então, aqui ele vai treinar, ó, e sempre o objetivo da rede é diminuir esse valor de loss. Ó. Então, ele começa com um valor alto aqui é a loss no treinamento e a loss na validação. E o objetivo é sempre diminuir. Então, ele ó, sempre tem buscando aqui diminuir. Aí você pode falar, aqui mas não diminuiu tanto, né? Então a gente consegue também ver, depois de algumas épocas de treinamento, ou seja, de processamento, de inserir valores para a rede extrair as características dessa imagem, gerar mapas de características, encontrar o padrão desses dados e atualizar os pesos, né? Para sempre extrair as melhores características, né? A gente chega no final da rede do treinamento, a gente consegue ver aqui as curvas de aprendizado, ou seja, a curva de acurácia e a curva de loss, né? Então a gente vê aqui que o modelo começou com uma loss alta e vai diminuindo o valor de loss bem próximo do zero, ou seja, o modelo tá treinando bem. Só que a predição do modelo aqui não tá tão legal, porque ela chegou num nível aqui onde ela não consegue mais diminuir, ó. Ela chega estável, né? A gente pode ver também na acurácia que ela atinge aqui um valor de 0,91% de acurácia, ou seja, ela está acertando 91% no valor nos dados de validação, mas não consegue mais subir. Então, essa rede pode estar com um pouquinho de overfit, ou seja, problema entre os dados ali. E aí você pode perguntar o que gera esse overfit nesse sobretreinamento. Pode ser a separação do conjunto de dados, pode ser que a rede não esteja estruturada tão bem. Então, aqui é uma construção customizada de uma rede neural. Existem diversas maneiras de construir redes neurais. Então, aqui eu estou utilizando. Aqui eu coloquei esses valores aqui, eu mesmo defini esses valores aqui, quanto kernel que eu quero, a quantidade de camadas, se eu quero aplicar o dropout, se eu quero aplicar quantas camadas densas, né? Então, é interessante porque a gente pode definir qual valores que a gente quiser para criar uma rede neural. Né? E aí a gente pode ir testando e vendo qual que são os melhores valores. Né? Depois aqui a gente faz uma etapa de validação aqui. Então faz uma verificação de acurácia, acurácia por classe, faz um mapa de uma matriz de confusão e aí a gente vê qual é a quantidade de pixels acertada pela quantidade de pixels errados, né? Então a gente vê aqui que ele está confundindo bastante grama com planta invasora, está confundindo bastante que soya bean também com grama. Então a gente também consegue ver aqui onde estão os problemas aqui da nossa classificação. E aí a gente tem a chance aqui de voltar aqui e construir uma rede melhor aqui, e aplicar mais camadas, mais kernels aqui para tentar sempre melhorar os resultados. Se a gente não conseguir melhorar, aí a gente tem que trabalhar com os dados. Pode ser que esse conjunto de dados aqui, por causa do desbalanceamento aqui, tá com problema. Ou pode ser que as imagens não são tão separativas, não dão à rede neural uma boa separação. Né? Então, basicamente, é isso, é a classificação de imagem. Né? O objetivo é sempre definir aqui qual classe que é o resultado, se aquela imagem ali de que classe que é. E aqui é um exemplo bem simples, né? E para a gente que trabalha com imagens de satélites e drone, é um pouco mas não tão útil assim, né? Porque a gente trabalha com objetos ali que não é um quadrado normal, né? A gente teria que recortar o quadrado certinho, bonitinho ali de uma imagem, né? Então, a tarefa de classificação de imagens ela é a tarefa mais básica das redes convolucionais, então a gente tem que aprender ela para poder depois aprender sobre segmentação, aprender sobre detecção de objeto. Então, você tem que saber um pouco sobre a classificação de imagens para poder avançar nas redes convolucionais. Então, é um exemplo bem básico, depois vocês podem dar uma lida aí e ir seguindo com calma, né? Aqui eu estou fazendo só uma explicação bem rápida, bem sucinta aqui, só para dar uma introdução mesmo, né? E aí, se tiver pergunta, pode ficar à vontade, que a gente já começa a parte da segmentação de imagens.
Então, eu vou iniciar aqui a parte de segmentação e se alguém tiver pergunta aí, pode ficar à vontade aí e deixar aí no chat, depois eu respondo. Vimos aí sobre classificação de imagem, onde a gente tinha a imagem aí quadrada e a gente quer definir qual classe que é essa imagem, né? Só que a gente pode ter problemas ou imagens como essas aqui, onde a gente tem diversos tipos de classes dentro de uma mesma imagem, né? Então aqui a gente tem a classe rodovia, tem classe da rodovia, tem casas, tem um lago aqui, tem árvores. E não é útil a gente classificar que classe que é essa imagem aqui, né? Pô, essa aqui é uma classe de urbana, área urbana? Sim, mas também tem a pastagem. Então, a tarefa mais interessante para a gente aplicar a imagens de satélite drone é a parte de segmentação de imagem. Ou seja, a partir dessa imagem aqui, a gente vai passar a imagem completa aqui para a rede neural. E o objetivo aqui é segmentar os pixels dessa imagem, ou seja, definir aqui onde que cada pixel dessa imagem de classe semântica que é. Né? Então, por exemplo, eu quero definir que esses pixels aqui é de árvore. Então, todos os pixels de árvore é, são, são verdes aqui, né? Então, os pixels de água também, estão todos aqui. Então, o objetivo é gerar uma nova imagem aqui, onde cada pixel é um valor de uma classe. É como se fosse uma classificação por pixel, mas aqui a diferença é que a gente vai passar para treinar a rede a imagem completa de 512 por 512 e a máscara completa também da imagem de 512 por 512. Então o maior desafio da segmentação de imagem é você criar a máscara. Né? Nós chamamos os dados de referência da segmentação semântica de máscara. Por quê? Porque a máscara da imagem da segmentação é uma imagem igual, de mesmo tamanho da imagem RGB, por exemplo, né? Só que cada pixel é uma classe. Então, para a gente definir na mão, manual, ou desenhando os polígonos aqui, para a gente gerar a máscara, é um processo bem complexo, né? A gente tem que definir que tem que setar na mão ou algum algoritmo mais algum site, né? Como, por exemplo, o Label.me, a gente consegue definir nos polígonos onde é cada classe, né? E, e cada valor de pixel aqui é uma classe. Então a gente tem aqui os pixels com valor 1 é da classe pessoa, né? Então todos os pixels aqui em RGB da imagem que são com valor 1 é da classe pessoa, né? Valor 2, classe banco aqui. Então a gente tem que criar uma máscara de mesmo tamanho da imagem original aqui, só que com valores aqui representando cada uma das classes, né? E depois a outra etapa aqui é fazer o Unirote Encoding, que na verdade é aquela mesma vetorização que fazemos lá, para evitar de passar números inteiros para a rede neural, né? A gente faz aqui na segmentação, que é dividir cada classe para uma imagem separada, né? Uma banda separada, como se fosse, né? Os dados de referência, né? Então, para a gente criar uma rede de segmentação, a gente passa a imagem. Os dados de referência é uma imagem de mesmo tamanho da imagem original, RGB, só que com o valor de classe aqui, né? E a gente aplica convoluções nessas imagens aqui, convoluções, 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 pulem, 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 e depois retorna que é o tamanho original da imagem, e depois aplica uma camada de ativação aqui para obter as máscaras aqui, né? Então essa é a estrutura básica de uma rede neural convolucional para segmentação de imagem. Então, falando aqui por cima, é basicamente essa a ideia, né? E aí você pode falar, mas qual que é a diferença entre a segmentação semântica, né, e a classificação por pixels, né? A segmentação semântica, como a gente está passando em pedaços da imagem completa aqui, então a rede vai estar lendo pedaços da imagem. E a rede vai estar apreendendo que, por exemplo, esses pixels aqui, como dentro da rede ele está tudo conectado, os neurônios, né? E está conectado com a imagem de entrada, vai aprendendo aqui que esses pixels aqui em verde aqui, que estão nesse formato aqui, que são próximos um do outro, são da classe árvore.
Os pixels aqui da rodovia, que são todos, têm os valores espectrais parecidos, mas estão juntos um do outro, a rede neural vai enxergar, né? Vai enxergar que essa conjunto de pixels aqui é da rodovia. Então, ela consegue é, extrair características como vizinhança, borda, né? Coisas que quando a gente utiliza uma classificação por pixel, né? A gente não consegue extrair por quê? Porque a gente está passando um pixel por pixel para realizar a classificação. Aqui não, aqui a gente está passando imagem por imagem, né? Então, a rede convolucional consegue enxergar as bordas, a textura de cada região, e aí consegue gerar um resultado muito melhor do que uma classificação onde ela só consegue observar os valores espectrais de pixel, né? Então esse é o grande ganho aí das redes convolucionais, tanto para segmentação, como para classificação, como para detecção de objeto. Depois eu respondo aqui você, Rods, é só terminar aqui e aí a gente responde no final as perguntas, né? Então a UNET, que é uma das redes mais famosas para segmentação, É, é, é uma rede aí que você insere as imagens aqui, RGB, ou pode ter uma imagem multispectral também, com várias bandas. A partir das convoluções e pooling, a gente vai diminuindo o tamanho da imagem, aplicando convoluções e pooling. Em vez aqui de aplicar o flatten, né, como a gente faria para uma classificação de imagem, na segmentação não. Na segmentação a gente quer o resultado como uma imagem de mesmo tamanho, né? Então, aqui a gente vai retornando ao tamanho original da imagem, né? Então, de 512, de 16 por 16 a gente retorna 32 por 32, depois 64 por 64, e depois chega aqui até o final, que é o tamanho original da imagem, de 112 por 112, né? E aí a gente vai também, aqui conforme a gente vai diminuindo o tamanho da imagem, aumenta a quantidade de kernels, né? Já que a gente aumenta o tamanho da imagem e diminui o tamanho de kernels até chegar na parte final, onde a gente aplica uma classificação, uma função de ativação aqui para obter que cada pixel é de qual classe que é, né? Então, essa basicamente é a estrutura da UNET. Um outro ganho da UNET é que ele repõe informações aqui, ou seja, a partir das informações da primeira camada ele consegue repor nas últimas camadas. Isso evita aqui a perca de informação conforme a gente vai aplicando convoluções, a gente perde informação da imagem original, né? E a UNET é uma rede que repõe essas informações, por isso que ela é utilizada até hoje em dia, né? Tem bastante utilização até hoje em dia, mesmo ela sendo de 2017, né? 2015, na verdade, né? Então, ah, é, é uma rede muito boa que até hoje em dia é utilizada para segmentação. Basicamente aqui de novo a estrutura dela é o codificador e o codificador, ou seja, o codificador de novo é aquela parte que diminui o tamanho da imagem e aumenta as características, ou seja, extrai as características da imagem, e o decodificador é que pega essas características e tenta gerar o mapa de segmentação. E para a gente fazer um estudo básico aqui de segmentação de estradas e rodovias, né, e ruas, né, com a UNET, esse código aqui já é um pouquinho mais complexo, então não é um código mais tão simples, né? Então, seria interessante aqui, para quem está querendo iniciar agora, tem algumas. A primeira live que eu fiz aqui no canal tinha um código mais simples da aplicação da UNET. Então, esse código aqui já é um pouco mais avançado, porque tem muita função, utiliza o PyTorch, que é uma biblioteca mais avançada, que a gente já chama a rede já pronta, né? E a gente trabalha com classes do dataset, né? Então já é um código um pouco mais complexo aqui, né? Não é tão introdutório assim. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é conectar com o Drive para obter os nossos dados, né? Onde estão nossos dados. Depois eu importo algumas bibliotecas. Vou importar essa biblioteca aqui, Segmentation Models PyTorch, que onde eu tenho os modelos de redes de arquiteturas para segmentação. Então lá tem diversos modelos e o modelo que eu vou utilizar é o NET. Certo o caminho onde estão minhas imagens lá no Drive. Então aqui, ó, dentro da pasta do dataset, eu tenho duas pastas, né? A pasta train e a pasta teste, ou seja, as imagens de treinamento e as imagens de teste. Esse aqui é um exemplo das imagens que eu tenho dentro da pasta train. São imagens aqui
Então eu tenho a imagem com ID 104 mask e a imagem de ID 104 SAT. Ou seja, essa aqui é a imagem de satélite, essa aqui é a máscara. Ou seja, aqui eu quero identificar apenas duas classes, né? Rodovias e background. Então é uma segmentação binária. Eu poderia realizar essa tarefa, aplicar essa imagem aqui a uma rede, uma Artificial Neural Network, a partir de amostras, né, para classificar por pixels. Só que aqui, você pode ver aqui que vai dar somente uma classe. Por quê? Porque as ruas aqui, elas contêm o mesmo valor espectral, né, do restante da imagem, né? Então, é, é uma tarefa que era impossível de ser realizada com algoritmo de machine learning mais simples, né, como Randall Forest, ou até uma própria Artificial Neural Network, e com as redes neurais, que ela vai conseguir enxergar aqui o padrão, ou seja, ela vai conseguir ver aqui as linhas que compõem as estradas, a gente vai conseguir criar modelos que conseguem enxergar isso e predizer em outras imagens. Né? Então, esse é o grande poder das redes convolucionais. Né? Então, a partir da imagem RGB e da máscara aqui, que é uma máscara que tem valores de 0 aqui no background e 1 onde é a rodovia. Aqui também eu tenho a imagem 113, né? 1 onde é a rodovia passando aqui, onde é a estrada passando aqui. E 0 onde é o background, aqui também. Então, a partir desse conjunto, desse dataset, né? São várias e várias imagens. É uma quantidade grande de imagens que eu tenho aqui. Aqui eu faço já uma separação de imagem para treinar e para testar. Crio aqui as listas de imagens, né? Então, tudo é código aqui para criar a lista de imagens. E depois eu vou criar alguns diretórios aqui no meu content para eu jogar esses dados aqui dentro, que é a partir dessas pastas aqui que eu vou alimentar minha rede neural, né? Então, aqui é muito manipulação de dados, né? Questão de criar a lista de quais são as imagens que eu vou utilizar para validar, quais são as imagens que eu vou utilizar para treinar, dividir 70% para treinar e 30% para testar. Depois eu vou fazer a cópia, né, das imagens que estão lá no meu drive e vou jogar para dentro do content aqui. Então eu copio todas as imagens de treinamento e validação. Seto o caminho onde estão essas imagens aqui para depois eu passar para a rede neural. Aqui eu defino as minhas classes, né? Então background, são valores de pixels 0, né? E rodovias, que são valores 255, né? Que está em branco ali. Depois eu vou fazer a conversão para 0 e 1, né? Porque a gente não pode passar esses números inteiros para número de 255, né? Para a rede neural. Então aqui de novo é só para mostrar aqui a quantidade de classes que eu tenho. E eu vou criar algumas funções aqui para visualizar os resultados, para criar um Only-Hot Encoder, ou seja, codificar, né, de acordo com as classes que eu tenho ali, das máscaras, eu codifico e crio novas classes, crio as classes, né, com valores de entre 0 e 1. E para colorir também a imagem da segmentação. Então são funções aqui prontas aqui, código pronto, né? Não tem muito o que modificar. E que também cria uma classe aqui para ler o dataset, né? Ler as imagens que estão aqui no content, abrir essas imagens, transformá-la em um formato que eu possa alimentar depois a rede neural, a rede convolucional para segmentação. Então aqui ele vai utilizar o PenseV para ler a imagem e para ler a máscara, né? Depois, a partir disso, eu utilizo aquela função de Only-Hot Encoder, né? Para codificar a máscara em valores de 0 e 1. E depois eu passo tanto as imagens como a máscara para a rede neural, para ela ler e treinar. Aqui é uma parte que eu faço para visualizar. Então, a partir do dataset, né, eu crio aqui uma visualização. Então, essa aqui é a imagem original, essa é o Ground Truth e essa é o Only-Hot Encode. É claro que aqui o Ground Truth está com valor de 0,255, a diferença, né? E aqui o Only-Hot Encode está com valor de 0 e 1. Essa é a diferença entre essas duas imagens. Como a gente tem duas classes apenas, a gente não consegue ver a diferença. Né? Se a gente tivesse mais de 3 classes aqui, a gente conseguiria ver as diferenças. Depois, alguma função para realizar aumento de dados, ou seja, eu consigo aqui
aplicar ao aumento de dados. O que é o aumento de dados? O aumento de dados nada mais é do que pegar, por exemplo, a imagem e a máscara aqui e rotacionar elas para criar novas imagens sem precisar ter mais dados de satélite, ou coletar mais dados em campo, ou desenhar mais amostras, né? Então, o aumento de dados é nada mais do que aplicar operações geométricas na imagem, ou operações é, que modificam, né, o brilho da imagem também, a fim de obter, recortar também imagens, pegar pedaços da imagem, a fim de obter mais dados para você treinar a rede. E é uma técnica bastante utilizada, que dá um resultado bem interessante, né? Aqui a gente visualiza algumas imagens geradas pelo aumento de dados, né? Então aqui eu recortei uma parte da imagem e aqui a gente já gerou uma imagem de mesmo tamanho, só com uma resolução mais baixa, né? A gente deu um zoom na imagem e criou uma nova imagem. Então, aqui são algumas imagens. Depois que eu trabalhei com o dataset, eu já posso criar o modelo, importar, né, o modelo da UNET. Aqui eu vou utilizar um backbone da ResNet 50. Vou utilizar os pesos do encodificador da ImageNet, que também são outras coisas mais avançadas, né? Que a gente até vai abordar na mentoria, né? Então, o que é o encodificador? O encodificador é aquela parte ali que extrai as características, né? Que eu falei que a UNET ela tem a parte do encoder e do decoder, né? A ResNet 50 é outro tipo de arquitetura, é uma arquitetura um pouco mais complexa do que a VGG, do que outras redes de classificação, né? E a gente colocando esse encoder como ResNet 50, a gente consegue extrair mais características, consegue extrair características melhores, né, do que uma outra, do que o encoder padrão da UNET. Pesos do encoder. Então, o transfer learning, né, que é isso de você utilizar os pesos de um outro dataset para você treinar o seu conjunto de dados, também é uma técnica bastante utilizada. E tem até a pergunta do Rhodes aí, se eu iniciar a rede com os pesos da ImageNet, pode ajudar a classificar melhor o modelo ou depende do tipo de imagem? Então, o que o Transfer Learning é? É você, a partir de um dataset, né, treinado por outra pessoa. Então, por exemplo, o ImageNet é um conjunto de dados criado por uma universidade lá, se eu não me engano, e tem diversas imagens do tipo de cavalo, pessoa, então são centenas de classes. Então, treinar esse dataset aí numa rede e gera um conjunto de pesos, né, que nada mais é do que o aprendizado da rede. Eu posso aqui depois para o meu dataset começar a treinar somente com o meu conjunto de dados, ou eu posso iniciar o treinamento do meu dataset com esses pesos já treinados, ou seja, eu consigo iniciar meu treinamento com minha rede já sabendo alguma coisa. Eu não inicio minha rede com os pesos totalmente aleatórios ou não sabendo nada, né? Eu já inicio o meu treinamento com meus dados, com o meu dataset aqui que eu selecionei, já sabendo classificar as imagens do dataset do ImageNet. Aí você pode perguntar, pode melhorar? Sim, se você quando você está treinando, por exemplo, o ImageNet tem classes lá, cavalo, pessoa, carro, avião, e você tem um dataset que quer classificar entre girafa e elefante, por exemplo. Como o dataset do ImageNet tem algumas imagens de cavalo, isso pode ajudar. Por quê? Porque a rede já está sabendo classificar animais, né? E a girafa e o elefante são animais diferentes, né? Mas a gente consegue já obter, fazer com que os pesos possam já saber alguma coisa em relação a isso, né? E tem algumas pesquisas que até falam que até para imagem totalmente diferente, como imagem de satélite, você já iniciar com o peso da ImageNet, você já ganha tempo aí no treinamento, né? Conseguindo resultados um pouco melhores, né? Então, tipo assim, se você tiver um dataset, um peso de um dataset treinado com imagem de satélite, você tem um ganho maior do que um peso totalmente aleatório como o da ImageNet, né? Mas mesmo assim você tem um ganho de peso. Então, isso seria a pergunta do Rhodes aí, né? A resposta, né? Então, aqui eu também consigo treinar aqui minha rede com que ela já inicie sabendo alguma coisa. Mesmo que seja do ImageNet, desse dataset, a rede já vai estar sabendo de alguma coisa. Então, aqui ele vai fazer o download do modelo, né?
e download dos pesos também. Então aqui eu chamo o net, passo qual o codificador quer, os pesos, a quantidade de classe que eu tenho, também a função de ativação que eu quero utilizar. Esse aqui também é importante. Se eu tenho uma classificação binária, eu utilizo a sigmoids. Se eu tenho uma classificação categórica com mais classes, né, mais de 2 classes, eu utilizo a softmax. Então tem bastante coisinha também que estão aí por dentro que a gente tem que ver mais a fundo. Depois disso, eu começo a criar as instâncias do meu dataset, né? Então, eu vou criar um data generator, ou seja, um data loader que faz o carregamento das imagens e joga para a rede neural a partir daquela função daquela classe que eu criei mais acima. Passo alguns parâmetros aqui da rede, como a quantidade de épocas que eu quero treinar, as loss que eu quero utilizar, né, para calcular o erro entre o predicto e o esperado, crio que o caminho onde vão salvar meus pesos. Depois instancio o treinamento, né? O treinamento e a validação. E depois aplica aqui para cada losa que eu gero o treinamento. Então aqui ele vai obter as imagens, treinar a rede e salvar os pesos. Então ela vai fazer isso por 5 épocas, ou seja, ele vai percorrendo aqui ó, e vai treinando pela quantidade de épocas que eu selecionei. Depois disso, ele vai salvar o conjunto de pesos que é o aprendizado da rede, né? E a partir desse conjunto de pesos, desse aprendizado, a gente consegue subir de novo para carregar esses pesos, né, na rede e aplicar a predição. Então a gente consegue aqui, a partir dessa função, né, gerar umas predições em algumas pedaços da imagem. Né? Então aqui eu fiz um recorte aqui em volta da área central da imagem. Essa é como ficaria, né, os recortes. E depois eu consigo aqui criar uma pasta para receber as predições e criar uma função para ir lendo 10 imagens do meu dataset de validação, né? E fazendo a comparação entre a imagem original, a máscara verdadeira e a máscara predicta, né? E aqui é o heatmap, né? Que é onde são as regiões mais prováveis, né? Então a gente consegue ver aqui onde comparando a imagem original com a máscara predicta, pode ver aqui que ele está predizendo, começando a predizer bem aqui onde tem as rodovias, né? Então eu poderia deixar treinar mais. Aqui, ó, ele predizou bem certinho aqui, né? Mas aqui ele já predizou errado, né? Aqui também ele teve uma boa predição. Aí conforme vão ficando mais complexas, né, as imagens, vai ficando mais difícil, né, da rede neural fazer as predições. Então aqui, ó, que é onde tem árvores aqui cortando o caminho, né, da rua, tampando a rua, né, ele já não consegue predizer tão bem, né. E o ideal é você treinar cada vez mais para que a rede possa sozinha resolver esses probleminhas, né. Por exemplo, tem uma árvore tampando, mas eu sei que se começou aqui, a rua continua depois da árvore, né. Então, quanto mais você vai treinando sua rede, melhor ela vai gerando as predições, né. Então, aqui tem várias imagens predictas para a gente comprar. Olhando assim, tá legal, né? Tá dizendo bastante coisa aqui, mas tem muitas ainda. é, é, Como essas imagens aqui são imagens totalmente diferentes, né? Ó, tem várias imagens de áreas totalmente diferentes. Então é muito complexa essa tarefa aqui para você conseguir gerar um resultado tão perfeito, né? E aqui a gente consegue fazer os gráficos, né, de validação, de novo, o gráfico de comparação entre o treinamento e validação, o plot aqui, a loss também, né, a gente consegue comparar, a loss também é mais para treinamento do que para validação, então pode ser que esteja um errinho aí um overfit, né, sabendo mais dos dados de treinamento do que dos dados de validação, e aí basicamente é isso. Então é claro que essa expressão foi bem simples, tem muita coisa muito mais complexa. E para isso aqui que eu tenho a mentoria, né? Que a mentoria é alguma coisa, são notebooks que a gente vê com mais calma, mais tranquilidade. Toda essa parte das redes neurais, desde o início do que é a inteligência artificial, desde os primeiros exemplos. Então, vou abrir aqui um exemplinho aqui de uma aula da mentoria, né? Então, a primeira mentoria.
dele, o primeiro notebook, onde eu começo explicando. Eu vou abrir a versão da treinamento, na verdade. Onde eu começo explicando, desde essa parte aqui que a gente viu inicial, do que é inteligência artificial, a gente faz uma abordagem mais a fundo desses temas. Depois a gente começa a ver as diferenças entre as GPUs das CPUs, ver um pouco mais a fundo como funcionam as redes neurais, né? Como ela aprende, então tem todo um processo mais, mais teórico aqui. E aí a gente faz vários outros também termos que a gente não viu ainda, né? Porque que é uma abordagem mais básica. Depois a gente faz um exemplo aqui de uma classificação de imagem de satélite, utilizando uma rede neural. A gente só viu ali o exemplo teórico. Aqui a gente faz o exemplo prático. Ah, Depois, os próximos na verdade, são oito notebooks de teoria, né? E 10 notebooks com exemplo prático, né? Vou abrir aqui o conteúdo da mentoria, que é um conteúdo bem extenso, assim, bem voltado aqui, principalmente para o uso de imagens de satélite e drone. Então a gente não vai ver somente a parte básica de como criar a rede ali, treinar e gerar o resultado. A gente vai ver todo o processamento, a preparação dos dados para, para, para transformar os dados, por exemplo, de um ortomosaico em um conjunto de dados, e também como gerar os resultados em formato georreferenciado, né? Porque a gente não quer só gerar o resultado ali, a métrica deu 90% de acurácia e aquele modelo aí está segmentando legal. Não, a gente quer segmentar completamente um ortomosaico. Então, tudo isso vai estar lá na mentoria. Eu acho que é isso aqui. Esse aqui tem o conteúdo também. Só ele carregar aqui. Se ele não carregar, eu vou abrir aqui pela área de trabalho. Não carregou. Então a gente começa com uma introdução para classificação de imagens, depois classificação por pixel, né? Depois a gente faz uma classificação de imagem com redes convolucionais. Depois a gente começa a ver temas mais avançados, como as arquiteturas mais avançadas de redes neurais convolucionais. Então tem diversas arquiteturas que hoje em dia está no de top aí de classificação de imagens. Cria exemplos práticos voltados para classificação de imagens. Depois vamos para a parte de segmentação semântica, onde a gente vai ver aí várias arquiteturas, além da UNET, vai aprender mais a fundo como funciona, vai ver um código mais prático, mais simples, como que a gente cria um dataset utilizando um ortomosaico e polígonos georreferenciados, como que a gente gera um resultado, por exemplo, um mapa de segmentação de um ortomosaico, então, tudo isso tem exemplos, né? Detecção de objeto, como que a gente detecta objeto, né? Qual que é a teoria de detecção de objeto. E aí tem vários exemplos, detecção de árvores, detecção de imagens de satélite, de drone. Também tem a segmentação de distância, né? Que é onde que a gente detecta e segmenta os objetos da imagem. Então é a mentoria aí, o conteúdo mais completo aí que a gente tem hoje em dia aí, de visão computacional para imagem de drone satélite. E é totalmente aplicado aí no Colab. Então você não precisa baixar software nenhum, você não precisa instalar programa nenhum, é tudo aqui no Colab, tudo, tudo em nuvem. Então você consegue ir executando os exemplos, todos os exemplos pelo Colab, né? Às vezes você tem que diminuir a quantidade de dados porque o Colab ele tem uma limitação de memória, mas às vezes você consegue, não sempre você vai conseguir executar, né? Os exemplos. E vou abrir aqui o LinkedIn, então quem quiser mais informação pode me procurar ali no LinkedIn.
Eu tenho a publicação aqui. Deixa eu só achar com as informações da mentoria. Então, eu vou deixar o link da publicação aqui no chat. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn ou pode enviar um e-mail aqui. Tá? O e-mail também está lá na publicação. Vai ser no dia 17, 24 do 4, 8 e 15 do 5, né? Então serão 4 encontros, mais ou menos 2 horas por encontro. E depois a gente vai ter a gravação dessas aulas. E aí o primeiro lote está por 797 no Pix ou 10 vezes sem juros no cartão. Então, até o dia 10 eu consigo fazer essa promoção aqui em 10 vezes sem juros. Depois já vamos ter os juros da maquininha, né? Vou ter certificado também. E aí, aqui tem mais informações de onde é possível você aplicar. E tem um conteúdo também para quem quiser ver de novo, com mais calma, né? Então, basicamente é isso. Então, pessoal, quem está assistindo aí, valeu por estar assistindo. Se tiverem mais alguma pergunta, podem perguntar aí. E aí eu vou estar encerrando aí a transmissão, né? Espero que tenha utilidade aí para vocês essa, essa introdução básica que eu fiz, essa teoria básica que eu fiz, né? Como eu falei, é bem simples, assim, é, bem, bem concisa, assim, porque não tem muito tempo hoje, né, para ficar explicando, e a parte mais a fundo, assim, eu explico na mentoria. E também tem os outros vídeos aqui do canal que apresentam algumas coisas diferentes, né, alguns exemplos diferentes, e também pode ajudar é, na, no seu estudo, né, no seu interesse aqui por essa área, que é uma área que cada vez cresce cada dia mais, tanto nessas áreas aqui que a gente viu aqui, né, agricultura, meio ambiente, é, e, de novo, o link do dataset está disponível aqui na descrição, tanto do dataset como do Colab, então você pode copiar o Colab à vontade, não tem problema nenhum ali, só muda o caminho na hora que for executar, porque você tem que fazer o download do dataset e também copiar as células do Colab para um Colab seu, né, para você executar ali melhor. E aí, ah, e aí você pode executar e treinar. Sim, Aníbal, dá para classificar áreas úmidas e alagáveis, só que de novo, você tem que analisar ali, tem que criar o dataset para você classificar áreas úmidas, né, por exemplo. Então, você quer segmentar áreas úmidas ali por imagem de satélite. Então, você vai ter que selecionar a sua área, você vai ter que separar a sua área ali. Qual parte da minha área vai ser utilizada para treinar a rede, qual vai ser para testar. E aí você vai ter que definir o dataset, ou seja, criar a máscara de onde você vai ter que desenhar a máscara de onde vai ser as áreas, onde são as áreas úmidas, ou utilizar alguma outra técnica para encontrar essas áreas úmidas, ou encontrar um dataset já pronto, ou algum shapefile que diz que essas áreas aqui são úmidas, e a partir desse shapefile você consegue criar uma máscara para poder treinar a rede para depois identificar novas áreas úmidas. Então, dá para fazer um monte de coisa e o problema é você organizar e saber os processos certinho, né? Então, na mentoria também a gente tem diversos exemplos lá onde a gente não só explica como criar o dataset, a gente também explica como você observar o problema, né? Desde o início, desde o voo, desde a coleta da imagem de satélite, desde a coleta de dados, né? E até a parte final, até de que resultado eu vou gerar, né? Então é isso, eu vou encerrando por aqui. Qualquer pergunta
É, pode me mandar lá no LinkedIn, mas se você perguntar alguma coisa, saber mais alguma informação, ou deixar aqui mesmo. Agradeço a presença de todos aí. Vamos ver se sobrar mais tempo ainda. A gente volta a fazer mais vídeos aqui, né? Mais exemplos aqui para vocês. E até a próxima aí. Valeu, até mais.